E aí galerinha, beleza? Então, recentemente o reality show Girls Planet 999 chegou ao seu fim. E eu, como o maior não fã de programas como esse, não assisti nem sequer um episódio dele. Porém, acabei sabendo de uma coisinha ou outra de tabela, porque devido à popularidade desse reality, todo mundo tava falando disso o tempo todo, principalmente no Twitter. E bem, nesses casos, geralmente um dos tópicos que mais são comentados são as tretas, ataques e coisas do tipo. E no meio disso, eu acabei descobrindo que, entre as participantes do programa, uma das que mais recebeu hate e ataques maldosos foi a Barrier. E eu fui dar só uma olhadinha por cima pra ver o motivo disso tudo e descobri que, como quase sempre, era muito ódio em troca de nada. Simplesmente uma galera que não sabia lidar com a própria frustração e resolveu descontar nela. Só que no meio dessa loucura toda, além de todo esse movimento bem chato, frustrante e repudiável, eu observei uma linha de pensamento bem curiosa envolvendo essa reação negativa de algumas pessoas. E eu queria comentar um pouco com vocês sobre isso. E vou ser sincero, de início eu fiquei um pouco relutante de falar sobre isso porque, como eu disse antes, eu não assisti o programa. Só que eu concluí que nessa situação acaba sendo ainda melhor, porque ninguém pode vir dizer que eu estou com opinião enviesada porque tava torcendo pra ela ou qualquer coisa do tipo. Até porque eu não tava exatamente torcendo pra ninguém e nem sabia exatamente o que tava acontecendo no momento exato. Então, acho que essa minha posição neutra na história pode me servir de vantagem. Então, vou usar isso ao meu favor. E bem, todo esse rolê não foi exatamente algo novo. Essas bobagens sempre rolam. Sempre escolhem alguém para o santo e resolvem cair matando em cima dessa pessoa. Infelizmente, quase todos os programas desse tipo é assim. Porém, dessa vez, entre todas as besteiras e ofensas que vi gente direcionando a ela, uma das principais, que parecia ser quase um script padrão de todos os haters, não envolvia ações e atitudes dela dentro do programa, mas sim uma questão externa, o parentesco dela. Porque, como acho que a maioria de vocês já devem saber, a Barrier é a irmã mais nova do Kai do TXT. E ela já era até bem conhecida por isso antes mesmo de ser anunciada como uma participante do programa. Então ela, ao contrário de várias participantes, não entrou quase uma total desconhecida. E bem, ao longo do tempo, parece que foi esse o principal motivo da galera atacá-la. Isso se intensificou conforme ela foi evoluindo no programa e depois quando foi uma das vencedoras e que irá fazer parte do grupo que será formado pelo programa, que aliás se chamará Kepler. E que nominho feio, viu? E o que o irmão dela teria a ver com tudo isso? Bem, tem uma quantidade considerável de pessoas se esforçando muito para diminuir e menosprezar o desempenho e a conquista dela, dizendo que ela só ganhou porque é irmã do Kai. Ou seja, porque os fãs dele teriam apoiado muito ela desde o início, tanto nas votações, engajamento e tudo mais. E por isso ela conseguiu chegar aonde chegou. E quanto a esse fato dela ser irmã do Kai, eu faço uma simples pergunta. E daí? Fazer o que se ela já entrou sendo conhecida e tendo um certo apoio? Ela não teria esse direito então? Não deveria participar do programa? Porque tem gente que já a conhece e apoia enquanto muitas das outras eram bem mais desconhecidas do grande público? É muito curioso imaginar que algumas pessoas olham esses tipos de programas que ao longo da história já são tão famosos por manipularem o público de diversas formas e esperar que tudo seja perfeitamente justo e equilibrado para todo mundo. O fato dela já ser conhecida e ter um irmão famoso, meio que deu uma certa vantagem inicial pra ela? Possivelmente sim, não dá pra negar, pelo menos na minha opinião. Mas também, honestamente, não dá pra acreditar de verdade que somente isso seria o suficiente para garantir que ela ganhasse o programa. Ela ainda teve que passar por todos os processos, atividades, avaliações e julgamentos que as demais participantes passaram. E as habilidades e capacidades dela foram colocadas à prova, a teste, assim como todas as outras. Se ela não fosse boa pra estar onde está, pode ter certeza, ela não teria ido pra frente. Porque falando sério, eu acredito que é muita ingenuidade achar que um programa que é transmitido em rede nacional teria sido impactado de forma tão grande só porque um fandom ou parte dele gerou um certo engajamento a mais. Tinha que ter muito mais gente interessada nela para que ela ganhasse, porque se só engajamento em rede social e coisas do tipo fossem o suficiente, algumas grandes fanbases que foram estabelecidas e criadas teriam conseguido fazer suas participantes favoritas também fazer parte da line-up final, o que infelizmente não aconteceu em vários casos. Depende de muito mais fatores do que isso. É inegável.
E mesmo que ela teve um empurrãozinho no começo devido a esse parentesco dela, o resto só poderia ser conquistado por esforço dela mesma, porque não teria fanbase que conseguiria mantê-la ali caso ela realmente não fosse capaz. E para dar um outro exemplo aqui, se popularidade externa fosse um problema tão grande assim para as pessoas que estão criticando ou atacando ela, outra participante que com certeza poderia desbalancear bastante, tendo esse ponto de vista, seria a Yujin, que não só já era muito conhecida, como também é uma idol com anos de experiência, tendo todo o fandom do CLC para apoiá-la. Mas a galera não caiu matando em cima dela, do mesmo jeito que fizeram com Barrier. E claro, quem fizesse isso também tem o coração repleto de ódio, porque depois de tudo que essa mulher sofreu na mão da Cube, querer tirar isso dela seria o cúmulo do absurdo. Mas de toda forma, isso não aconteceu. E o motivo é simples. Como eu disse antes, basicamente escolheram a pobre garota de 17 anos para ser o alvo de todo o rancor e frustração deles. Apenas isso. As pessoas procuram desculpas para disfarçar seu ódio gratuito. Mas no fim, quando você olha através disso, descobre que todos esses argumentos e justificativas não fazem muito sentido. Ninguém tem obrigação de gostar dela e de torcer por ela. E eu imagino que muita gente ficou bem triste e chateada por vê-la ganhando, porém ver que suas participantes favoritas não fizeram parte da line-up final, apesar de todo o esforço as próprias participantes tiveram e também todo o engajamento que os fãs tiveram na votação e tudo mais. Mas cara, se você quer ter raiva de alguém, critica apenas o programa e a emissora que o criou. As garotas estão apenas ali, dando o seu melhor, se esforçando pra caramba. E por fim, a decisão final foi feita pelo público em sua maior parte, e não faz a menor diferença de onde veio a fama. Cada um trabalha com o que tem. Essa é a vida. Infelizmente, nem tudo é totalmente justo, e alguns têm mais sorte do que outros em alguns aspectos, mas não há nada para se fazer quanto a isso. É assim que as coisas são. O que importa é que todas elas passaram pelas mesmas etapas e tiveram as mesmas oportunidades dentro do programa. E caso isso não tenha acontecido, novamente, culpe o programa, porque se de alguma forma eles prejudicaram uma participante ou beneficiaram outra, a culpa é total deles. E no fim, não dá pra dizer que é exatamente apenas sobre mérito, porque tenho certeza que todas as participantes mereciam estar ali no top 9, mas a decisão coube ao público. E nesse caso, a popularidade que dita isso. E é assim que as coisas funcionam. Isso é apenas um reflexo de como as coisas são no mundo em que vivemos. Se você acha o sistema injusto, reclame dele, mas não direcione seu ódio e frustração para as pessoas por simplesmente serem quem são. A Barrier é irmã de um idol famoso, e não importa o que ela fizesse, isso não poderia mudar. Ela deveria então ter desistido do seu sonho por achar que não seria justo com as demais? Ela teve uma oportunidade, aproveitou, foi atrás e lutou pelo que queria. E é isso que precisamos saber e levar em conta. E pra mim, qualquer ódio ou ataque ou coisa do tipo que for direcionado a ela apenas por isso, não faz sentido nenhum. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês também ficaram sabendo de toda essa treta envolvendo o Girls Planet? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.